Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Olá, meus queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou Henrique Lira. Sou Marco Álvares. E hoje nós recebemos Daniele Pioli. Demorou pra receber ela, hein? A Dani é uma pessoa incrível. E a gente teve uma discussão muito diferente hoje. O Marco teve uma participação muito intensa também, com a internet dele caindo a cada 5 minutos. Então, Marco, vocês vão perceber que ele estava bem ativo durante a conversa, né? E hoje, minha gente, a gente conversou bastante sobre a nossa cacholinha, sobre os nossos sentimentos, nossas emoções, inclusive sobre hipnose. Então, eu acredito que vai ser um episódio bem interessante, bem diferente, e na minha opinião ficou extremamente rico. Eu tenho confiança de que vocês vão gostar. Deve ter sido muito legal. E continuando o jogo do YouTube, pessoal, se vocês gostam do nosso trabalho, ou gostaram do episódio, ou não gostaram do episódio, deixa a sua avaliação aí, por favor, mas nunca sem dizer o porquê. Críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. E, por favor, se inscrevam no canal aí do YouTube, liguem o tal do sininho para receber as notificações no seu celular, por e-mail e tal. E dependendo do agregador de podcast que você usa, se tiver uma paradinha de avaliação, também avalie, para a gente ficar bem ranqueado e chegar a mais pessoas. Muito bem, então sem mais delongas, simbora pro nosso show. Faça chuva, faça sol, a gente grava esse podcast, não importa. A gente vai gravar isso aqui. Isso aí. Pelo amor de Deus. Aí. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Dani. Muito obrigada. Valeu por me chamar. Uma hora acontece, né? Você menos espera. Pois é. A gente chega domingo de manhã assim, toca sua campainha e pergunta se você quer fazer um cast. É assim que a gente faz. Eventualmente sempre chega na sua casa. Boa. Valeu por chegar na minha casa. A gente chega com um pogobol e com altas peripécias. Você diz... Não faz mais nada. Eu adoro a descrição que você tem de você mesmo na sua biografia. Que você faz arte, ilustração, filmes, animation, yoga, vegan life e espiritualidade. Que bonito. Me identifico muito com isso, aliás. Que legal. Qual que é a tua relação com o veganismo também, a espiritualidade junto com a arte? Uma coisa eu acho que é legal de começar a explorar. Eu não sei. Na verdade, uma coisa não foi, ligada à outra a princípio. Mas eu também não uso a minha arte para fazer nenhum tipo de discurso, assim, convencer ninguém para nada, né? Uhum. Mas espiritualidade... O veganismo acho que ajuda, né? A espiritualidade por questão de, consciência, ética e etc. E também manter, o corpo mais limpo. Uhum. Mas eu acho que, a espiritualidade, mentalidade, manter essas partes saudáveis ajuda muito no processo de criação. Então, se manter produtivo, se manter criativo... e todas as outras lutas diárias que a gente tem, né? Como artista. Que interessante. Então você sente que essa tua conexão com esse tipo de coisa te ajuda a produzir melhor? Sim. Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Pelo menos funciona pra mim dessa forma. Que coisa boa, que coisa boa. E... muito bom mesmo. E você acredita que você não escorre sobre esses temas no seu trabalho, correto? Isso. Mas eu acho que de certa maneira influencia. Você acha que só te influencia fisicamente? Ou você acha que de certa maneira influencia o que você faz também? Não, influencia o que eu faço, mas não é tão na cara, sabe? Não é um desenho de um animal sendo morto, por exemplo. E falando, não coma carne. Carne é assassinato. Não é assim, sabe? E eu acho que, eu puxo mais pra um lado de espiritualidade em questão de, eu gosto de desenhar terceiro olho, eu gosto de desenhar, auras e coisas mais energéticas, assim. Uhum. Mais, sei lá, física quântica, assim. mas não tanto, assim. É meio complicado quando você começa a jogar as coisas muito na cara. Porque as pessoas, elas não aceitam muito bem, né? Porque elas sentem que você tá falando que elas estão erradas. E, não é isso. Eu não quero dizer que ninguém tá errado. Claro. Né? Uhum. Mas
enfim, eu não faço tanto dessas campanhas, vamos dizer. Mas às vezes eu jogo umas coisas, falo sobre também feminismo. Sempre coloco alguma coisinha assim no meio dos meus desenhos, porque são coisas que eu acho importante conversar sobre, né? Tocar no assunto, mas não precisa ser algo agressivo, algo tão aberto assim. Ah, demais. Uma coisa que eu gosto muito aqui, que eu tava lendo o seu, é que você diz que você também é uma artista ilustradora que tem como missão inspirar os outros a criar, né? Isso eu acho muito bonito. Isso. De que maneira você faz isso? Olha, eu sempre tô, tipo, tentando dar, talvez não dicas, porque dicas, mas na verdade eu abro discussões, assim, porque a minha cabeça, ela é muito agitada. Eu sempre penso muito o tempo todo. Então, tipo, eu comecei a guardar essas coisas que eu penso, a anotar, sabe? Tirar da minha cabeça e anotar. E eu tô sempre falando sobre essas coisas, porque agora eu me acostumei a anotar elas, então eu faço, tipo, ou eu faço um post e escrevo alguma coisa em relação a isso, mas é sempre tentando ajudar, mas, tipo, influenciar as pessoas a serem uma versão melhor delas, mas em questão de, tipo, produtividade, criatividade, ter uma relação saudável com isso, porque eu já sofri muito em questão de cobrar demais de mim mesma e não conseguir fazer nada porque eu tô cobrando demais de mim mesma. Então, assim, tudo que eu já experienciei, já vivi e estudo sobre, né, leio bastante sobre essas coisas, são assuntos que me interessam, eu tento passar para os outros, tento passar para minha audiência, né, para as pessoas que me seguem. E aí eu tenho feito posts de blog, né, no meu blog, eu mando newsletters também para as pessoas e sempre tentando colocar alguma mensagem inspiradora. E também recebo mensagens de volta de gente falando que meu próprio desenho já inspira elas a desenhar mais, sei lá, enfim. Então, tipo, eu acho que é um pacote completo, assim, que eu espero que esteja fazendo bem. Ah, que delícia. Acho que não tem coisa melhor quando alguém vem falar pra gente e diz que, de certa maneira, a gente fez algo por ela, né? É muito gostoso, né? Sim, é muito bom. É tipo, puta, que tô grata, sabe? Por eu ter feito isso e por a pessoa ter me falado. Porque muita gente fica quieta também, não fala nada. Uhum. Mas é muito bom saber, né? Porque dá um gás pra continuar. Com certeza, com certeza. E eu acho muito interessante que você tá utilizando a tua própria experiência pra gerar conteúdo pros outros. Eu acho isso muito legal, muito sábio da tua parte. Valeu. Que legal, porque a gente tem muita tendência de ter insights, de ter... A gente tem alguns pensamentos que poderiam ser muito úteis para outras pessoas, né? Mas nem sempre a gente leva isso adiante, né? E ter essa postura de fato, levar adiante esses aprendizados que você está sendo é muito, muito especial, né? Muito especial mesmo. Sim, então, exatamente por eu ficar pensando muito, né? Eu também penso sobre o quanto eu penso. Uhum. Tipo, eu falo isso... Cara, isso pode ajudar alguém, porque na minha própria cabeça eu já tô resolvendo as coisas e às vezes não tá funcionando dessa forma para outras pessoas. E vai ajudar se eu compartilhar. E, tipo, o medo de passar vergonha, né, entre aspas, assim, por estar falando algo pessoal ou achando que tá ensinando alguém alguma coisa, dá um medo de as pessoas acharem que você se acha melhor que elas, sabe? Uhum. De que você tá ensinando algo porque você é melhor ou mais vivido. Não tem nada disso, só, se puder ajudar alguém, ótimo, sabe? Já fiz a minha parte. Eu acho que é legal esse tipo de colaboração em questão de se ajudar mesmo, em qualquer que seja a área, não só no desenho em si, né, especificamente como desenhar, mas também tudo que envolve a vida de uma pessoa que vive com criatividade, né? Claro, claro. E eu acho que é muito da maneira que a gente aborda os temas também, né? Acho que é muito da maneira que a gente fala e apresenta. Também. Acho que é muito possível você compartilhar as coisas da tua vida de uma maneira não autocentrada, né? Simplesmente compartilhando porque... sem a pretensão de ser dono de alguma verdade, nem nada, né? Sim, com certeza. Simplesmente falando, olha, eu passei por isso
Isso funcionou de tal e tal maneira. Se, tipo, tenta, se te ajudar também, ótimo. Se não te ajudar, parte pra outra, sabe? Não tô falando nada que é verdade absoluta, só é minha experiência, né? Com certeza. E quando que você começou a compartilhar suas ideias com os outros? Não os desenhos, mas as suas ideias mesmo. Olha, não sei exatamente, mas quando eu comecei a compartilhar coisas, tipo, pra ajudar, foi mais ou menos em 2016 que eu comecei a postar dicas de desenho. Era bem centrado em desenho mesmo. Uhum. E era legal porque eu também estudava, sabe? Pra poder dar uma dica que faça sentido, eu também tinha que estudar sobre aquele tema, né? Sobre aquele específico. E aí eu comecei a ficar mais curiosa sobre como a nossa cabeça funciona e não só, tipo, o resultado, porque o desenho é o resultado. Uhum. A ação que a gente faz acaba sendo o resultado de tudo que se passa dentro da nossa cabeça, os nossos medos, as nossas crenças, tudo. O que a gente faz e também o que a gente não faz, né? Sim, com certeza. E eu acho isso mais importante por ser, como é o ponto inicial, eu acho mais importante abordar do que o desenho em si, entendeu? Porque o desenho, ele vai vir. Se você mantiver a sua mente aberta para novas coisas, para, sei lá, curioso, e isso te mantém criativo e, consequentemente, você vai produzir mais, você vai produzir melhor. Então, esse tipo de coisa que eu comecei a pensar sobre, eu falei, pera, eu acho legal eu falar sobre isso também. Uhum. E, inclusive, eu tô estudando mesmo sobre a mente, porque eu tô estudando para ser hipnoterapeuta. Ao mesmo tempo que eu... Só que isso veio depois, assim. Como eu tinha muito interesse... Eu sempre tive interesse na mente. Uhum. Mas eu, sei lá, nunca achei que faria nada com isso. E agora eu tô estudando para ser hipnoterapeuta e eu quero ajudar mais ainda os criativos, principalmente, porque a gente sofre demais com coisas desnecessárias. Uhum. Todo mundo, na verdade, mas nós como artistas é uma batalha diária em qualquer desenho que você vai fazer, assim. Ah, com certeza. É muito mais visível quando algo não tá certo, né? Uhum. Essa é a impressão. Sim, afeta muito. Uhum. Que interessante. E de que maneira você acha, assim, que a hipnoterapia poderia ajudar um artista a resolver os problemas dele? Agora eu vou colocar a máscara de hipnoterapeuta, depois... Eu tô muito curioso, você não tem noção. Eu tô muito curioso pra conhecer isso. Então, vamos lá. É porque, assim, nossa mente funciona assim, né? 10% da mente é consciente, enquanto 90% é subconsciente. Que a gente não necessariamente sabe o que tá rolando lá. Então, por exemplo, se eu tivesse... Eu tinha medo no começo de começar a postar minhas dicas, por exemplo. Se eu tivesse dado mais atenção pro medo do que pra necessidade que as pessoas, que eu acho que as pessoas têm, o fato de que eu ia ajudar elas, se eu tivesse dado mais atenção pro meu medo, eu não teria feito nenhuma dica e até hoje eu não teria falado nada sobre o que eu falei, sabe? Uhum. Se eu tivesse medo de compartilhar os meus desenhos porque eu não me sinto segura com eles, eu não ia ter minha conta no Instagram, não ia ter as pessoas me seguindo, não ia ter nada disso, ninguém ia me conhecer. E assim, esses medos e essas crenças de que a maioria das vezes elas são negativas, porque o mundo criou a gente negativos. E quando você faz hipnose, você acessa diretamente seu subconsciente. Então, os medos que você tem, qualquer problema que você tenha, hábitos e tal, que não estão servindo o seu propósito, você consegue transformar eles por um que serve o seu propósito. Então, isso vai desde, perder peso, parar de fumar, até você melhorar a sua performance, sei lá, se você é um atleta ou sei lá, ator, enfim, você
consegue transformar essas suas crenças que te limitam, que impedem o seu potencial, você alcançar esse seu potencial que você tem, por conta desses medos, por coisa que normalmente foram impostas por outros, não foi necessariamente algo que você criou, mas impostas por outros. Então, tipo, a gente tá sempre absorvendo coisas. Então, eu acho que é algo importante para todo mundo, mas como a minha área é criativa, então eu pretendo focar um pouco nos artistas e, enfim. Que incrível. Mas com certeza me ajuda, porque eu faço diariamente, tipo auto-hipnose, né, com áudios e tal. E, tipo, você aprende a cuidar dos seus pensamentos de uma maneira que te ajudam muito mais do que ficar pensando sem ter a consciência do que você tá pensando, porque a gente tem muito pensamento negativo, eu sei que eu tenho. E então tá me ajudando a acho que é só você, isso. viu, Dani? Acho que realmente você tem que ver isso aí, que eu acho que é só você, de fato, que só tem... É um problema pessoal. Acho que é com você, viu? Tem que ver isso aí. Mas é isso, transformar essas crenças, esses pensamentos negativos em positivos pra ajudar a gente a alcançar o nosso potencial e o porquê que a gente tá na Terra, afinal. Uau. Isso é muito mais profundo que fazer arte, né? Vai muito mais além, né? Do fazer artístico, né? Eu acho que a gente não tem a consciência de que na verdade, uma atividade profunda. Mas a gente não tem muita consciência disso, né? Fazer arte em si. Então é legal quando você começa a entender como funciona a mente pra te ajudar, né? A criar melhor. Eu queria explorar um pouquinho isso que você falou, de que a gente não tem noção do quão profundo é o fazer artístico, né? Você pode compartilhar alguma descoberta que você teve em relação a isso? Assim, você descobriu, de certa maneira, na tua vivência, outros níveis de profundidade de produzir arte? Deixa eu ver se eu tenho alguma resposta pra isso exata. Pode ser uma resposta mais ou menos, não precisa ser exata, não. Eu acho que eu comecei a ter um relacionamento diferente com a minha própria criatividade. Porque quando eu comecei a entender que a criatividade não é algo que você... Inspiração mais, né? Principalmente inspiração. Não é algo que você espera ela aparecer. Tipo, não é sei lá... um espírito que vem te visitar de vez em quando e você tem que ficar esperando ele vir e, tipo, você não pode fazer nada sobre isso. Quando você entende que não é assim que funciona e que você tá no controle, você tem o poder, né, de estar inspirado, você consegue não só ficar inspirado, mas você consegue ter como é que eu posso dizer? Você tem um relacionamento diferente com o fato de fazer arte em si, porque, tipo, quando eu não tô muito bem, quando, sei lá, tô meio triste, meio brava e tal, eu não consigo desenhar absolutamente nada. Desenhar, fazer arte, não entra em nada do que eu quero fazer nesse momento. É horrível, eu não consigo fazer. E ter consciência de que, peraí, eu tô no controle disso tudo, sabe? Eu que tô no controle de eu estar brava, eu tô no controle de eu estar triste, eu tô no controle de não estar tendo inspiração nenhuma pra fazer nada, de não ter criatividade. Você começa a entender que você comanda tudo isso e toma uma atitude em relação a isso, muda completamente a forma que você vê o seu trabalho. Então, tipo, não é nossa, deu um clique de inspiração. Alguma coisa aconteceu ali, não foi um clique que veio do além. Pode ter vindo do além, ok. Mas foi você que sincronizou, entendeu? Você que se alinhou àquilo. E você tá no controle. Eu acho, tipo, como é que eu posso dizer? Empoderador. Essa mentalidade, sabe? Então, o fato de fazer arte em si, na verdade, também é algo mais profundo. Por questão de
a gente entende que a gente tá no controle, a gente sente que é algo que a gente tem poder sobre, né? Acho que é empoderador, assim, pro artista. Então, foi o tipo de coisa que mudou pra mim quando eu comecei a entender não só a questão de hipnose, mas também a espiritualidade. Acho que anda junto, sabe? Que interessante. Questão de energias e tal. Maravilhoso. Maravilhoso você trazer isso. É a primeira vez que a gente traz esse tema aqui. Eu adoro temas novos, Marco. Eu adoro. Que bom. Tô feliz. Eu fico curioso pra saber o que eu perdi. Então ele caiu. Ah, meu amigo, da missa você não sabe metade. Vou deixar no ar pra você ficar perdido. Mas... Dani, uma coisa interessante que você falou é que quando a gente descobre que a gente está no controle, as coisas ficam mais fáceis. Mas eu sinto que muitas vezes a gente tem consciência de que está no controle, de que o poder está dentro da gente. Mas não adianta. A gente continua sofrendo, a gente continua passando pelos mesmos perrengues, mesmo quando a gente olha para ele e identifica o que ele é. Mesmo quando a gente olha para o negócio, quando a gente pensa que a gente não é bom o suficiente, que o nosso trabalho nunca vai ser reconhecido, que a gente vai morrer de fome, mesmo que a gente saiba, em um nível racional, que aquilo é verdade, alguma coisa acontece que faz a gente cair feio. Sim. Né? Como trabalhar esse autocontrole no seu ponto de vista? Talvez não seja tanto autocontrole como você reprogramar todas essas... Porque isso você sabe que não é verdade num ponto consciente. O seu subconsciente sabe que é verdade. E se ele tá falando pra você que aquilo é verdade, é aquilo que vai se concretizar, porque é aquilo que você vai fazer acontecer. É como se você estivesse tentando se convencer de algo que você não acredita. Exatamente. Você tá falando pra você, não é verdade, artista não é morto de fome. Só que seu subconsciente, porque você ouviu isso milhares de vezes, ele acredita nisso. E se ele acredita nisso, ele vai fazer de tudo pra te manter nesse ambiente morto de fome. Porque é isso o que é seguro pra ele. Então, o subconsciente tá sempre tentando te manter a salvo, seguro. Ele não quer que você entre em nada que seja desconfortável. Sabe o que eu tô imaginando? Porque ele vê como perigo. Entendi. Eu tô imaginando, assim, uma corte, assim, com dois advogados, e um advogado é a sua mente racional e outro advogado é a sua mente subconsciente. E aí sua mente racional diz: meritíssimo, artistas não morrem de fome. Outro: protesto! Sabe? Não, tá mentindo, caluniador! Ele mostra dados, assim, tem papéis. E papéis, geralmente, quer dizer que ele sabe o que ele tá falando. Se você tem papéis, você sabe. Quem tiver pilha de papel tá correto, né? Assim que funciona. Exatamente. E ele sempre ganha, porque se o subconsciente acredita nisso aí, que ele tá provando ser verdade, ele sempre ganha. Pensa que ele é 90% da sua mente. Ele é tipo a maioria. Ele vai ganhar. Por isso que a hipnose é o que eu recorro quando isso acontece, porque eu tento mudar essas crenças. Então é a raiz mesmo do problema. Não é que tipo, eu vou passar um pano por cima e pronto. Não, você tem que mudar a raiz disso. E você vai deixar de acreditar que o artista é morto de fome. E você vai começar a acreditar que o artista pode ter uma puta vida, pode ser rico, pode fazer o que quiser. Então, e quando você acredita nisso, é isso que vai concretizar. Porque você vai começar a enxergar as oportunidades, as possibilidades. E você não vai se auto-sabotar, porque o seu subconsciente vai acreditar que aquilo é seguro. Então ele vai te liderar, vai te guiar para chegar nesse caminho, né? Vai te guiar nesse caminho para chegar onde você quer chegar. Muito interessante. Vamos tocar mais nesse ponto da autossabotagem, então, que eu acho que é bem relevante. E tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né? Tem tudo a ver com arte também. Muitas vezes a gente se coloca nessa posição de que a gente não consegue e de que nunca vai dar certo, que a gente nunca vai arranjar um trabalho na área. E é justamente esse pensamento que vai impedir a gente de ir para aquele evento que talvez a gente tivesse um portfólio review legal e conseguisse um emprego, né? Isso, exatamente. Porque a gente já se fecha para a possibilidade, com medo de se provar errado, talvez, né? Não, eu tô certo, eu não consigo. Como assim eu vou lá e vão provar que eu tô errado e eu consigo? Não, isso é muito assustador. Porque... eu acho que é interessante dizer, eu pelo menos sinto que
obter as coisas que a gente realmente quer é assustador demais. É muito assustador. Sim. A gente pode não achar, pensando assim de supetão, a gente vai falar, claro que não, é o que eu quero. Por que isso seria assustador, né? Uhum. Só que agora imagina Exatamente. você indo pra um evento e o cara falando, então, deixa eu ver seu portfólio. Né? Eu não sei vocês, mas eu já me borrei, assim, várias vezes. Somente uma vez, Sim. literalmente, tá? Mas de resto foi ok. Mas é uma experiência que pode ser extremamente comovente e não necessariamente no sentido positivo, sabe? Exato. Isso é uma autossabotagem, certo? A gente já, por medo de... tem muitos medos envolvidos, na verdade. Pode ser simplesmente o medo daquele desconforto de estar mostrando o seu trabalho para alguém que está julgando ele. Já o medo de também falar que, peraí, você tem que melhorar isso, aquilo que você achava que estava lindo. Então, tipo, é um medo de se desapontar, né? Medo de você achar que você não é tão bom quanto você achava que era. E outro tipo... Desculpa, pode falar. Eu ia perguntar, assim, é que de um lado não é positivo você quebrar a cara também? Vocês não acreditam nisso? Porque a gente só ter a expectativa que vai dar tudo certo é péssimo, né? E eu pelo menos, não gosto de alimentar nunca a esperança de que as coisas sempre vão ser corretas, né? Eu não sei se as pessoas têm essa expectativa de que eu não posso me frustrar. É bom se frustrar, na verdade, né? É isso que coloca a gente em movimento. Sim, exatamente. Mas, assim, a questão é que você precisa ter uma mentalidade preparada para receber esse tipo de crítica, que seja, a frustração, ela vai acontecer, ela sempre vai acontecer, e não importa qual é o seu nível artístico, ela sempre vai existir, né? Só que assim, o como você leva isso é que muda. Se você acredita que por causa dessa frustração já era, você nunca vai conseguir um trabalho, tipo, você nunca vai conseguir entrar nesse estúdio que você queria entrar porque o portfólio review deles falou que você não estava preparado. Se você leva isso como algo eterno, né? Como, puta, já era, o que você vai fazer? Você vai desistir. E isso também é uma autossabotagem. Você não vai... Bom, se eu preciso melhorar isso e aquilo, eu vou fazer. E para você não se deixar bater dessa forma, você precisa ter a mente forte, vamos dizer. Então, assim, vai acontecer, sempre vai acontecer. Não é que, tipo, espere sempre o melhor, mas esteja preparado também pro pior, porque, não, pode acontecer, vai acontecer de ficar frustrado, só que como você leva isso é que vai mudar, né? Interessante você falar isso, eu sinto que o Marco é justamente o oposto, e eu entendo ele perfeitamente, ele espera o pior, e se o melhor acontecer, que bom, é uma visão bem estoica da vida. É que eu parto do pressuposto que desenhista, por natureza, assim, ele lida com frustração diariamente, sabe? Então eu consigo, pra mim é difícil de compreender esse tal de receio de alguma coisa vai acontecer de errado com o meu trabalho, porque ele tá acontecendo errado desde o começo. Desde o primeiro dia que eu decidi começar a estudar, ele tá errado, assim, sabe? Ele não tá bom. Nunca esteve certo. Mas você não parou de estudar por causa disso, Nunca esteve certo. Eu tô lutando pra melhorar, mas é uma parada diária, não tem jeito. Isso, mas você não desistiu por causa disso, né? Então, é o que eu falo, tipo, a diferença de alguém que continua a desenhar de criança pra alguém que parou é literalmente aquela pessoa, ela conseguiu lidar com a frustração de, beleza, hoje eu não consegui desenhar uma casinha, mas amanhã eu vou desenhar uma casinha melhor. Ou eu vou procurar um livro, vou procurar grandes mestres pra aprender a fazer uma casinha melhor. O que é essa tal de perspectiva? Os fundamentos e tal. E vai por conta, se alimentando de conhecimento pra lidar com a frustração, sabe? Eu acho que é um caminho também inverso, sabe? Isso, não, mas é exatamente isso. O fato de você, independente da frustração, continuar empurrando, né? Empurrando a frustração e passar por cima dela e continuar fazendo, continuar estudando e continuar trabalhando para que você chegue onde você quer chegar. Então, assim, você tá fazendo isso porque você acredita em alguma coisa, né? Alguma coisa vai vir disso. Então, é exatamente essa questão, a frustração vai estar existindo eternamente, os erros vão estar sempre aparecendo,
Mas você levar isso como, tá, beleza, hoje não foi, mas amanhã eu vou tentar de novo. Ou vou mudar para, em vez de pintura, vou tentar agora, sei lá, character design. Vou tentar mudar um pouco para ver se melhora. Daí depois, quando você volta pra pintura, você já tá mais refrescado e já tem outra visão. Então, tipo, o que te motiva a continuar fazendo aquilo não é a mesma coisa que, tipo, a pessoa que quer desistir, sabe? A pessoa que vai desistir, a pessoa que vai achar que não vai levar a lugar nenhum, porque ela provavelmente tem crenças que limitam ela mais do que motivam. Como diria meu avô, tirando as curvas, tá tudo reto. Acho essa frase maravilhosa. Acho que é bem por aí. Mas é interessante a gente falar isso, né? Que quem continua em frente geralmente é aquela pessoa que, na verdade, deixa prevalecer a vontade de continuar e não ficar paralisado pela frustração pra sempre, né? Acho que eventualmente a gente pode até se paralisar. Mas é saber fazer alguma coisa a partir disso, né? Por isso que eu acho importante estar em volta de outras pessoas, né? Isso eu acho essencial, porque eu acho que isso te ajuda bastante a sair da tua bolha de realidade, estourar algumas bolhas e falar, cara... Uma coisa que eu acredito muito, e eu venho acreditando cada vez mais, é que o problema dificilmente é o lugar que você tá. Dificilmente. Geralmente é a sua visão o problema. Né? Dificilmente é o lugar que você tá. Pode ser que seja, pode ser que seja, né? Externo o problema. Se você tá num ambiente abusivo, um ambiente... sim. Aí é então, mas outra aí questão. você... Mas geralmente, né? É melhor sair o quanto antes, né? Aí eu tô pensando assim, eu digo isso, que geralmente é a nossa visão, num contexto onde você está em um lugar que te propicia as coisas básicas e você tem um conforto mínimo, né? Sim. Aí a partir daí eu acho que é questão de visão. Questão de você, da maneira que você olha, a ótica que você olha as coisas. E é uma coisa que você desenvolve mesmo. Sim, com interessante. certeza. Se eu conhecesse o programador do nosso cérebro, eu ia reclamar muito com ele, cara. Tem muito bug. Eu ia mandar um reporte, cara, com muito bug. Pois é, exatamente. Isso é muito interessante, se a gente conseguisse superar. Mas uma coisa que eu penso também, Dani, não sei se você concorda comigo, mas é que justamente essas crises que impulsionam a gente pra fazer algo diferente, né? Dificilmente, se as coisas estivessem tudo bem, a gente sairia do lugar, né? Com certeza. Observa pessoas que sentem que a vida tá resolvida pra elas. Né? Mas não no sentido bom, onde elas se dedicam com paixão para o trabalho e fazem algo pelos outros. Não. Aquela pessoa que tem o salário dela, tá ali, tá confortável e... estagnada, vamos dizer. Dificilmente ela vai entrar em movimento, a não ser que algo muito grave aconteça, né? Assim, é muito comum, assim, uma doença mudar a vida da pessoa. Se alguém da família tem câncer, ou se a pessoa tem câncer, ou ela sofre um acidente, ou termina um relacionamento, ou começa um relacionamento. E são esses milestones que fazem a roda girar, né? Às vezes é uma situação de vida que muda, a pessoa... acaba o dinheiro da pessoa, não sei, né? Situações extremas, mas... ele te força a ser criativo ou... Sim. Você é criativo ou você é criativo. É uma coisa que o Marco fala bastante, eu concordo com ele. Acho que ele passou da fase de ter que estar inspirado, sabe? Às vezes ele me diz, cara, tem um trabalho pra entregar no prazo do X. Eu já passei da fase do... As circunstâncias não estão favoráveis. E eu acho que isso faz muito sentido, né? Acho que às vezes a gente tem que desenvolver uma certa capacidade de agir além do gosto e não gosto, de parar de objetificar as coisas, no sentido de olhar e falar, isso eu gosto, isso eu não gosto. Eu penso assim numa mãe que tem um filho e precisa alimentar ele todo dia, levar na escola, limpar a bunda. Se você pergunta pra ela, e você gosta disso ou desgosta? Não, simplesmente tenho que fazer. Não é uma questão de gosto ou não gosto, é simplesmente o que eu tenho que fazer. Eu enxergo dessa maneira. Sim. O que eu ia falar antes era sobre a pessoa que tá estagnada e é forçada a ser criativa por algum problema. O que eu acho é que, tipo, o estagnado é o seu conforto, a sua zona de conforto, que você vai ficar lá enquanto você acreditar que aquilo tá bom. O seu subconsciente, de novo, ele tá te mantendo seguro, pra ele tá ótimo. Agora, você não precisa, né, achar que só por causa de algum acontecimento da vida, tipo, não esperar um acontecimento da vida que te obrigue a ser criativo, né?
Acho que, tipo, a gente tem que estar sempre sendo criativo, sempre tendo que... Não tendo que, mas é bom, né? Sempre achar coisas novas pra conhecer coisas novas, estudar coisas novas, não só no mundo artístico, mas falando, tipo, no contexto geral. E tentar ver o que isso muda pra você. Se não mudar nada, beleza. Acho outra coisa. Mas acho que, tipo, sempre tá adicionando conhecimento sobre coisas é bom, porque vai te levando pra lugares que você nunca nem imaginava. Tipo, quando que eu ia pensar que eu ia estar estudando hipnoterapia, sabe? Nunca. Uhum. Mas me trouxe aqui, sabe? Porque eu tive curiosidades. E se eu me mantivesse no mesmo lugar, naquele conforto, naquela zona de conforto, que o meu subconsciente fala pra mim que é seguro, eu não ia estar fazendo isso, ou provavelmente eu não ia estar fazendo mais um monte de coisa que eu tô fazendo. Então, o fato também da gente, tipo, ter obrigações, a vida tem obrigações, ok. Mas assim, o que eu levo pra minha vida é tentar fazer o máximo possível as coisas que me agrada, fazer elas funcionarem, entendeu? E não o inverso, tipo, não você trabalhar pelo dinheiro, mas você fazer o seu trabalho, o que você faz te trazer dinheiro. Uhum. Isso é o meu ponto de vista, é como eu vejo que as coisas devem ser e podem ser para todo mundo, tipo, construir algo assim. Então, isso é o que eu tô tentando buscar pra mim. Claro que o caminho não é, que nem você falou, tirando as curvas, tudo reto. Só tem reto. Tirando as curvas, tá tudo reto. Então, tem curvas, tem. Mas a minha ideia, a minha visão, o que eu quero da minha vida é fazer o meu trabalho me trazer dinheiro e não eu trabalhar pelo dinheiro. Tipo, porque quando você faz isso, você começa a pensar, tipo, de uma forma que não é uma obrigação, não é tanto uma obrigação, mas, tipo, mais uma contribuição pro mundo, assim, sabe? Não só, tipo, só mais um trabalho que eu tenho que fazer, que nem limpar a bunda do neném. Mas uma questão de, putz, eu tô agregando alguma coisa pra alguém. Uhum. Não sei, são pontos de vista, acho. É interessante você fazer essa intersecção com coisas não relacionadas à arte, né? Tá tudo bem. Às vezes as pessoas... E claro, assim, as pessoas, não eu, claro que não eu tô super bem resolvido. Às vezes a gente limita a nossa identidade, né? Sim. A gente fala, mas como assim, não? Eu sou um artista ou não sou? Por que você é e não é? Por que você não pode ser outras coisas, né? Sim, e por que eu acho isso engraçado, curioso, talvez, de as pessoas se definirem como artistas em questão de, tipo, é o que eu sou, mas meio que é legal, eu acho muito legal, tipo, ser uma paixão que você diz que você é aquilo, mas ao mesmo tempo dá uma reduzida, né? Sim. Em questão de, pô, você não é só um artista, você é, tipo, mais um monte de coisa, sabe? Você pode usar esse monte de coisa também, talvez na sua arte, mas ser uma combinação de coisas, e talvez se você encontrar... Inclusive, um ponto que eu queria tocar brevemente, talvez, não sei se você vai querer falar mais sobre isso, mas questão de, tipo, autenticidade. Se você for só um artista, tem mais um monte de outras pessoas que são só artistas e, tipo, não colocam muito o que elas são naquilo. Quando você tá entendendo, quando você sabe quem você é, você sabe que você é outras coisas além de artista, eu acho que você acaba sendo mais autêntico até no seu próprio trabalho, sabe? Ou como você se expõe, como você se comporta e por aí vai. Com certeza. É legal pensar essa questão da autenticidade das identidades, né? A gente nunca é só artista, assim, realmente eu acho muito reducionista a gente pensar dessa maneira. A gente também é filho, a gente também é irmão, a gente também é mãe, a gente também é pai. A gente também é marceneiro, Sim. A gente é skatista. O Marco é um amante meu, por exemplo. Várias coisas. E eu acho também importante ter outros tipos de interesse. Eu era assim também.
não era assim 100%, mas eu já fui muito focada em só arte. É muito legal, adoro, óbvio, mas também outros interesses é bom ter, sabe? É bom porque agrega e também, às vezes, você tá muito saturado daquilo e você não tem um escape, você não tem algo para fazer que não seja desenhar, sabe? Eu acho que é bom ter outros interesses, outros hobbies, outros, sei com lá. certeza. Meu sonho é me tornar um polimata. Um polímata. Polímata, acho que é o nome. Polymath, em inglês. Quem sabe o que quer ser, ó. Tá inventando. É verdade. Olha, eu vou até falar pra você o que é um polimata. É um adjetivo utilizado para designar todas aquelas pessoas que sabem muito de várias áreas. Na época do Renascimento, por exemplo, era muito comum que um cientista se tornasse um polímata ao saber sobre diferentes aspectos do conhecimento. Você pega Da Vinci, ele era um polímata. Ele é o melhor exemplo de polímata que existe, Da Vinci. Não é um generalista, é um polímata. Exato. Não, mas tem diferença entre generalista e polímata muito grande. Sim, exato, com certeza. São, tipo, opostos do mesmo... Acho que duas faces da mesma moeda, talvez. Eu acho que é uma tendência futura, sabe? O ser humano ele ser cada vez mais polímata. Ele cada vez mais ele conseguir circundar por diversas áreas, assim. Como a gente for desenvolvendo a nossa capacidade. Também é muita pressão, né? Não precisa ser. Não, mas isso de maneira livre, assim. Não sem uma... naturalmente. Fora do paradigma econômico, entende? Isso. No sentido de que você pode fazer aquilo sem a expectativa que você vai morrer se não fizer outra coisa, entendeu? Exato. Porque isso te permite uma liberdade. Observa as crianças como elas são livres, né? Ou até quem no período escolar não precisa trabalhar, né? Que a pessoa ela é livre pra fazer o que bem entender e ela não tem uma... Existe a pressão talvez do vestibular, né? Mas se a gente for um pouquinho antes disso nascer, né? A pessoa, sei lá, tem 10 anos de idade, eu acho que talvez isso não tenha nascido. Em alguns lugares já tá nascendo já, o que é bem triste. Nossa. Mas... Bem triste. Mas ela tá livre. Ela é um quadrinho, ela é muito espaçosa, a mente dela é muito espaçosa. A nossa mente também pode ser espaçosa, essa é a questão. Pô, Dani, tá sendo maravilhoso conversar com você, viu? Que bom que a gente conversou hoje. Eu tô gostando também. Tava precisando conversar com você hoje, viu? Verdade, cara. Peguei numa boa hora. Melhor do que a domingo, então. Sim, cara, sim. Porque é interessante essa questão da mente espaçosa, né? Porque a nossa mente, ela é espaçosa, mas às vezes a gente esquece, é isso que acontece, né? Eu sinto que em diversos momentos da vida a gente retrai o nosso universo e ele expande às vezes. Então... Vamos supor, às vezes você tá olhando pra janela, você tá olhando pro céu, você tá pensando em maneiras do mundo ser melhor. Ah, não seria tão legal se as pessoas se abraçassem mais? Você tá pensando. Aí, de repente, grita alguém na cozinha. Margarete, lava a louça! Aí a tua cabeça reduz, sabe? E aí a tua mente circunda em volta da louça. E você já esqueceu que o universo é maior que aquilo. Por um momento você esquece o tamanho do universo. E eu acho que esse movimento de contração e expansão é muito importante, a gente não pode deixar de fazer isso. Porque eu sinto que às vezes a gente cai na tentação de contrair a mente e ela fica ali, toda miudinha. E a gente esquece, e a gente fica meio que com a mente turva, né? A nossa visão ela fica totalmente turva e a gente não consegue ver oportunidade em nada que tá à nossa volta. A gente só vê o espelho da nossa própria mente, né? Isso. É tipo o cavalo com aqueles negócios pra eles não olharem pro lado. Não lembro o nome daquilo. Esqueci também. Viseira. Mas viseira? Viseira, né? A viseira, quando você... Acho que é... Enfim. Mas que tapa o olho do bicho, ele só olha pra frente, né? Fica tapado, assim. Isso. Eu acho que o mundo, tipo, as coisas mundanas, né, deixam a gente assim, porque a gente tá sempre tendo que focar atenção em alguma coisa, ou várias coisas ao mesmo tempo, e meio que tira a gente desse estado de viajar, né, de pensar em coisas. Como eu disse desde o começo, eu penso muito. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho isso também, como todo mundo normal, né? A gente vive, né, vida mundana. Mas quando eu não tenho essas viagens, eu sinto muita falta. Eu fico, não, mas peraí, tá errado isso. Não tá me fazendo bem, sabe? Me faz bem ficar
pensando muito sobre várias coisas e expandindo. Tanto que chega em assuntos que eu nem sabia que existia e acabo conhecendo algo novo. Ah, que maravilhoso, isso é importante. A grande preocupação é você contrair a mente e não deixar ela expandir de novo. Uhum. Às vezes a gente acredita que o que a gente vive é realmente a nossa única opção. Que a gente olha a nossa volta e fala, essa é minha realidade. Essa é minha única opção. Eu tenho que viver isso, eu tenho que lidar com isso. Sendo que você poderia estar literalmente em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Aí as pessoas vão dizer, nossa, Henrique, pra você é fácil. Pra você é fácil. Não, pra mim é extremamente difícil fazer isso também que eu estou dizendo. Mas a questão é que é possível. Vamos supor, Dani, você mora em que cidade? Eu tô morando em Barueri agora. Barueri, ótimo. Imagina que você poderia estar no Rio de Janeiro amanhã de manhã. Uhum. Você poderia estar em Minas Gerais, você poderia estar em Belo Horizonte, você poderia estar em qualquer lugar, você poderia estar em Buenos Aires. Sim. Literalmente, sabe? Se você tivesse... A nossa mente tem infinitas possibilidades e ao mesmo tempo que isso pode ser bonito, pode ser bem assustador se você não processar direito a informação. Eu não vejo como assustador, mas talvez um pouco... talvez dê um pouquinho de ansiedade, vamos dizer. De tantas possibilidades que a gente consegue ver. Mas isso sou eu, e eu tenho meio que um problema de ansiedade. Mas eu acho muito bom que quando a gente consegue ver que isso é verdade, que a gente pode estar em qualquer lugar, em qualquer hora, se a gente quiser. Qualquer coisa que a gente quer, a gente pode fazer acontecer. Porque se alguém já fez acontecer isso, você pode fazer acontecer. Tipo, não é algo que a pessoa não é super humana. Ela é humana também. Se ela fez, você também pode fazer. Tudo que a gente imagina, a gente pode fazer ser real, porque senão a gente não ia nem conseguir imaginar. Isso é o que eu acredito. Maravilhoso. Eu te imaginei com aqueles microfoninhos de orelha agora, sabe? Que chega na boca assim do lado. Você daria uma ótima coach. Mudar discursos motivacionais. Mãozinha pra cima, Barueri! Tony Robbins, né? Danny Robbins fica bonito, cara. É super herói. Vou mudar meu... O nome é Danny Robbins. Maravilhoso. Eita, nós. É isso aí. Muito bom mesmo. Mas eu acho muito importante a gente estar falando sobre isso. É o tipo de assunto que, assim, nem sempre a gente aprofunda nos casts com você. Acho que foi bem profundo, foi bem interessante. Mas que é sempre bom a gente reviver, sabe? É uma coisa que é bom a gente não tirar do nosso radar esse tipo de coisa. Isso. Tava conversando com uma pessoa incrível hoje. Um mentor meu. Eu falei pra ele, às vezes eu sinto que eu não sou bom o suficiente, né? Que eu não tô obtendo sucesso, né? E ele olhou pra mim, que é uma pessoa que eu considero extremamente também bem-sucedida, assim, que vive o que do escopo dele, ele é bem-sucedido também. Uhum. E ele disse, eu também me sinto assim. Eu falei, o quê? Como assim? Como assim você se sente assim? Sabia. E é legal a gente colocar esse tipo de coisa em perspectiva. Porque a gente tá... Aí eu disse isso porque ele citou uma coisa bem interessante. Ele disse o seguinte, mas quando isso acontece comigo é como se eu estivesse numa dieta, certo? Então, quando me vem esse tipo de pensamento é como se eu tivesse saído da dieta. Volta pra dieta. Exatamente. Nossa, ótimo isso. Eu achei bem interessante essa analogia da Adorei. dieta. A gente volta pra dieta. Gostei também. Volta pra dieta. Mas a gente fica sempre oscilando, né, nos pensamentos. E às vezes, por exemplo, vem um pensamento negativo, não, cancela isso. Isso não vai me fazer bem. Aí volta pra dieta. Acho que a gente fica se testando o tempo inteiro pra ver como tá. Sabe quando você chupa um limão e é ruim e você chupa de novo? Acho que é algo do tipo. Você fala, será que é ruim mesmo, né? Você vai lá e você se testa de novo. Aí você se coloca. Por que a gente faz isso? É que nem quando você... Né, felizmente isso não acontece muito comigo. Assim. Isso já aconteceu, eu já vi com pessoas que acontece com muita frequência. Que a pessoa ela não tem autocontrole sobre o celular dela. Né? E aí ela entra no Facebook, começa a scrollar, começa com a barra de rolagem ali descer,
E ela começa a pensar internamente, eu me odeio. Já sabe? era. Ela, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo? E continua, mas não consegue sair. E continua. Exato, o dedo não para de mexer. É um né? problema real, né? E tem pessoas trabalhando para que isso continue acontecendo de verdade. Assim. Sim, com certeza. É o objetivo dos aplicativos, né? Te manter lá dentro. Muito louco isso, né? Eu vi uma reflexão muito legal recentemente, assim. Era um meme, né? Era um meme. Que era assim, né? E se o seu trabalho é a procrastinação de outra pessoa? Nossa. E aí eu penso, né? De fato, assim, se você trabalha com jogos, por exemplo, Uhum, o seu trabalho pode ser a procrastinação de outra pessoa. Olha só que louco. sim. Mas aí tá no controle dela, né? Eu só fiz o Ou no jogo. descontrole dela. Literalmente no controle dela. Ai, que maravilhoso. A gente falando em espiritualidade, acabou de aparecer uma alma penada aqui, né? Alô? Tá aí, Marco? Tá vivo? Oi, tudo bem? Tá ruim. Daqui a aqui, pouco. gente. Bem-vindo ao Iconicast, gente. Hoje, o convidado de hoje é Marco Álvares. Olá, gente, tudo bem? Muito bom, Marquinho. Eu queria escutar um pouquinho de você, Marquinho. O que você achou de todo esse nosso escopo de conversa, que especialmente... Principalmente a primeira e a segunda e a terceira parte. Porque o Marco caiu 40% Ah. 60% do episódio, o Marco estava fora, ele caiu. Só agradecer a NET aí, um abraço pra quem veio mexendo no poste hoje aqui de casa. Obrigado. Dedo na égua. É interessante, porque no começo eu acho que isso te frustrava mais, não te frustrava não, Marco. Agora eu sinto que você consegue lidar melhor com isso, assim, você consegue usar o seu tempo com mais inteligência. Meu amigo, quando o prazo tá apertado aqui, não tem o que fazer. Não tem o que reclamar, velho. Tem que só fazer mesmo. Aceitar. E outra, não precisa de internet pra desenhar, então tá de boa. É, isso aí. Às vezes precisa, cara. Eu sofro sem internet pra desenhar. Mas é verdade, o que o Marco falou sobre essa questão de prazo e tipo, tem que fazer, faz, é muito verdade, sabe? Eu lembro de vezes, assim, que eu tinha que fazer alguma coisa pro Iconic e, sei lá, a energia da quadra acabou. Eu poderia muito bem falar, ok, que pena, né? Deixa eu fazer uma pipoca e pegar uma vela e fazer sombra na parede. Gostoso. Mas eu fui, sei lá, eu fui pra casa da minha avó. Uma ideia. Eu fui pra casa de um parente, fui pra casa de um amigo. Você deu um jeito, né? E eu acho que isso é válido pra qualquer outra coisa, sabe? Sim. Me vem muito na cabeça a história da Nath Freitas, a Nath, nossa amiga. E ela não tinha mesa pra desenhar quando ela era menor, né? Ela arrancava a porta do armário pra desenhar, e ela usava de mesa. Ela arrancava a porta do É bem isso. Ela tirava a porta do armário e usava. Fala. Depois devolvia, né? Imagina ela, delicada do jeito que é, arrancando a porta. Plau! Diz que a necessidade faz a criatividade, né? Muitas vezes. É interessante, eu vi uma estatística bem interessante. Assim, acho que o Brasil é um dos países com o maior número de empreendedores do mundo. Vocês sabiam disso? Muito louco, né? Isso. Mas a maioria deles ganham abaixo de R$2.000 por mês. Uhum. Isso eu acredito. E eles fazem isso por necessidade. Nem sempre por espírito empreendedor, né? Saquei. Mas entra na questão da criatividade. Né? Entra na questão de, ok, assim, não é uma escolha... Eu tenho uma família, sabe? Eu preciso fazer algo a respeito disso. Aham. O Brasil também é o país da gambiarra, né? Falando em criatividade. Sim, tem esse lado também, com certeza. Muito bom, cara. Interessante que nesse episódio a gente nem falou sobre o seu trabalho, né? Assim, o seu trabalho artístico. Mas falou sobre o porquê ele existe. O que eu acho, honestamente, eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito mesmo. Valeu. Eu queria te dar um espaço, Dani, pra você deixar uma mensagem pro pessoal. Uma mensagem que você julgar relevante. Falar qualquer outra coisa que você gostaria de falar e eu não te dei a oportunidade de falar. E onde as pessoas encontram o seu trabalho também. Bom, continue empurrando, forçando contra as frustrações, porque elas vão existir. Sempre vão existir problemas, mas o que faz os problemas se resolverem é como você aceita esses problemas. E sei lá, eu acho que é meio clichê, meio óbvio, mas a galera não desistir do que
do que é o sonho, né? O que tem, você pode sonhar isso, você pode conquistar isso, porque provavelmente alguém já conquistou antes. Então, o primeiro passo é manter a sua mente limpa de negatividade e continuar trabalhando sobre onde as pessoas podem me encontrar. Meu site tem tudo lá, é danielepioli.com. Meu Instagram, né, Daniele Pioli Art, sem o E, Art. Tenho um blog também que eu posto a cada 15 dias. E quero voltar também a fazer vídeos no YouTube. Mas assim, eu tô sempre criando conteúdo, eu tô sempre falando sobre coisas. E, sei lá, só me achar em danielepioli.com, tem tudo lá. Muito bom. Uma dúvida sobre hipnose e auto-hipnose. Se alguém tiver interesse em saber mais sobre isso, em de alguma maneira praticar ou, enfim, por onde você acha interessante ela começar a buscar? Eu acho que, bom, na verdade pode mandar uma mensagem pra mim que eu posso buscar, porque assim, o que eu tenho de conteúdo e recursos é mais fora do Brasil, né? Inclusive o curso que eu tô fazendo não é aqui no Brasil. Uhum. Mas eu posso ver direito lugares e, enfim, materiais para as pessoas em português, né? Ou também eu posso ajudar pessoalmente, né? Nas mensagens dos aplicativos da vida aí. Mas, se tiver interesse e curiosidade, pode perguntar pra mim que eu dou um jeito de responder da melhor forma possível. Que lindeza. Dani, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Foi uma conversa muito Não, muito obrigada a vocês. Obrigado mesmo. Valeu, obrigada por me convidar. Fiquei bem feliz. Ai, ui, ui. Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Recadinhos da garrafa, Michael. Agora você pode participar do episódio, olha só. Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, foi legal? Foi bom? Cara, é muito engraçado. Você fica muito frustrado, né? Com essa internet, cara, eu... Você fica muito chateado. Soma um monte de coisa, assim, sabe? Nossa, deixa pra lá isso aí. Depois a gente conversa. Muito bom. Então vamos nessa para os recadinhos de hoje. Victor com 2 T's. Olha só, Victor. Diz o seguinte. Olá, amiguinhos. Eu preciso de uma luz. Eu tenho 23 anos e sou formado em publicidade e trabalho em uma agência. Porém, eu sinto que eu tô perdendo tempo aqui, sendo que poderia aprender mais sobre desenho e ilustração. Mas o medo de recomeçar é grande. Cara, que incrível você enviar essa mensagem pra gente, porque eu passei por uma situação muito, muito semelhante que a sua. Durante a faculdade, eu trabalhava em agência de publicidade, sempre trabalhei desde os 15, mais ou menos, né? E eu trabalhava como web designer gráfico, e eu passei pela mesma coisa que você. Eu senti que eu precisava migrar de área, e eu fui sentindo isso aos poucos, né? E não é simples você trocar de emprego, né? No meu caso, na minha experiência, eu tive a sorte, né, de conseguir um intercâmbio para a Holanda. Então, eu tive uma desculpa boa para sair da agência. Eu já saí com uma bolsa e fui para a Holanda e nunca mais voltei para publicidade, né? Foi a troca. Então, para mim foi assim. E eu sei que não é tão simples. Se você não tiver nenhuma desculpa boa, assim, não é tão simples, né? Você trocar de área. Mas eu sinto que é algo gradativo, sabe, Victor? Eu acho que conforme você for entrando em contato mais com o desenho e com a ilustração, mais você vai ter critério para sair de lá. Né? Eu não sei que situação você vive também, depende muito da tua situação. Se você mora com os seus pais e pode ser sustentado por eles, é uma coisa. Agora, se você tem contas, se você tem uma família e você mora sozinho, é outra situação. A gente precisaria entender um pouquinho melhor a tua situação para avaliar isso. Mas o que eu sempre gosto de fazer, eu pessoalmente na minha vida, é fazer as coisas com planejamento e calma. Nem sempre consigo, tá? Eu me conheço por ser uma pessoa extremamente intensa que às vezes quebra algumas coisas no caminho. Sabe aquelas crianças que crescem muito rápido e não tem noção da própria dimensão? Ela sai correndo esbarrando nas coisas? Às vezes eu me sinto assim, né? Aí é bom que assim, ainda bem que o Marco tá próximo, né? Aí ele fala, Henrique, para. Tá bom, desculpa. Essa é a minha função. É só falar, para, Henrique. Chega. Por sinal, Henrique, os caras. Por sinal, para, né? Você já falou demais.
Mas o que eu recomendo, então, o que eu posso te dizer é primeiro ter paciência e não perder a visão a longo prazo, sabe? Porque às vezes a gente pode estar em um contexto que a gente não gosta e a nossa visão ela se estreitar, achando que aquela nossa realidade ela vai ser sempre daquele jeito, o que não precisa ser verdade. Mas ter um esforço contínuo de fora do teu tempo de publicidade, né? O tempo de você conseguir aproveitar para desenvolver outras coisas e buscar outras oportunidades, né? Não é simples, meu querido, mas dá para fazer, né? Então, eu te desejo aqui uma boa aventura e força que dá. Cara, eu tenho uma provocação pra fazer, Victor. Acho que você comentou ali sobre o medo de recomeçar e ao mesmo tempo o sentimento de estar perdendo tempo. Será que você tá com o medo de recomeçar mesmo, sabe? Ou será que você realmente tem o sonho de ser ilustrador? Eu acho que você tem que se fazer essas perguntas e balancear, colocar uns pesos no que você realmente sente como o seu futuro, sabe? Porque às vezes esse medo que você tem, na verdade, é só uma das formas que você tá utilizando para barrar o esforço que precisa ser feito, sabe? Então, tenta refletir exatamente nesses pontos. Se você realmente consegue balancear o seu estudo de desenho, se é realmente isso que você quer e se você está disposto a enfrentar o que precisa ser feito para você chegar onde você quer, sabe? Às vezes você não quer, por exemplo, trabalhar em uma agência, mas você pode trabalhar com publicidade, se você gosta da área, né? Em outras coisas. Acho que cabe a você fazer essa avaliação da trajetória que te levou até o momento que você está agora, sabe? Por que você chegou até onde você tá e se realmente você quer ir para esse caminho que você tá querendo ir, né? Faça uma avaliação e toca o barco, cara. Eu acho que não é uma questão de medo de recomeçar, até porque você tem 23 anos, sabe? Não é como se não fosse dar tempo, sabe, de recomeçar. Você conseguiria viver muitas vidas ainda no tempo que te sobra, saca? Ah, Marquinhos, mas é difícil ter essa perspectiva, né? Porque eu sou muito parecido com ele. Eu acho que eu estaria na mesma situação, sofrendo igual. Sim, Porque quando a gente tem 23 anos, cara, 2 anos é 10% da nossa vida. Sim, entende? Rick, o sofrimento o sofrimento é inerente do ser humano, sabe? Eu parto desse pressuposto. Por isso que eu tô falando pra ele que 23 anos, você fala que é 1/3, mas eu não acredito, porque pelo menos a vida adulta, ela começa muito mais tarde do que, sei lá, 17, 16 anos, sabe? As suas prioridades, elas mudam com uma frequência muito menor quando você vai ficando mais velho. Então eu acho que, colocando em perspectiva, ele tá, de certa forma, no começo da vida profissional dele. Por isso que eu falo. Mas da nossa perspectiva, assim, da perspectiva dele, todo ano é praticamente a vida inteira dele adulta, entendeu? É isso que eu quero dizer. Sim, com certeza. Aí dói, né? É por isso que eu estou falando isso, e não ele deve ter pensado isso sozinho, sabe? Eu acho que eu tô querendo só te dar uma perspectiva de fora, Victor. Entende? Eu tô adorando chamar ele de Victor. 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 Eu tô tentando fazer um papel de alguém que precisa falar... De alguém que vai falar alguma coisa que ele precisa ouvir, sacou? É mais ou menos isso. É a perspectiva externa. Entendi. Sim. Sabe o que eu percebo também, Marquinho? Que muitas vezes quando a gente faz as coisas difíceis, a gente não pensa muito a respeito delas. Por exemplo, eu acho que se eu tivesse pensado no trabalho que ia dar criar o Iconic, eu não teria feito. Sabe? Na época, eu lembro que foi muito claro pra mim que eu nem cogitava, assim, o quanto ia dar de trabalho, eu simplesmente fiz. E eu sinto que... Eu vejo isso até nos nossos amigos, sabe? Que hoje estão alçando voos interessantes, assim, que eles não pensavam muito a respeito de será que vai dar certo ou isso tá dando muito trabalho, sabe? Eu acho que, claro, pode passar pela cabeça, né? Tem os seus momentos, mas na maior parte do tempo eles estavam ali fazendo o que eles precisavam, né? É isso que eu sinto, pelo menos. Não sei se você tem uma impressão diferente. Com certeza, cara. Eu acho que... Por isso que eu falo. Uma das primeiras coisas que você precisa ter para ser um ilustrador, um artista, enfim, da área que for, né? Eu considero que é gostar. Sabe? É realmente gostar e fazer aquilo por amor. As coisas, pelo menos a percepção que eu tenho das pessoas que dão certo, é muito de paixão no que tá fazendo. E não necessariamente pensando como serei um profissional disso. Não, a pessoa faz aquilo muito bem porque ela é apaixonada por isso, sabe? E isso... como você disse, você não consegue tomar uma proporção sobre o assunto, mas no fim das contas, a vida é algo completamente orgânico e até abstrato, a gente não tem a dimensão das coisas, e aquilo por exemplo, você deu o exemplo do Iconic, é algo muito mutável,
sabe? A sua ideia inicial não era isso que tá acontecendo agora. Por isso que você não consegue ter uma dimensão. Exatamente. Porque o que você tinha uma dimensão era de um processo que você fez e executou quase que sozinho ali no gene da ideia. Mas aquilo foi tomando uma proporção tão maior do que você esperava e foi se transformando e foi se mutando para algo que você não conseguiria nem sonhar nas suas ideias mais loucas lá no começo, você entendeu? Uhum. Então, é isso que eu falo. A gente não tem a dimensão completa, mas a gente tem pelo menos a direção inicial do que a gente acredita ser benéfico pra gente, né? Benéfico no sentido de, cara, eu vou fazer isso porque eu gosto, porque eu vou gostar de fazer essa parada. Nossa, é muito importante você ter falado isso, cara. É muito importante, porque eu acho que mesmo que... Eu acho perigoso a gente achar que o que a gente quer é X e se fixar naquilo no processo de aprendizado, sabe? Total. Porque você pode descobrir tantas coisas no processo, vai descobrir. você pode mudar tanto de... exato, e vai descobrir que é interessante você se manter plástico em relação a isso, você ter espacialidade na tua cabeça, né? Sim. E eu acho que isso é muito chave o que você disse, né? E a gente viu isso acontecer, né? De artistas que começaram a se engajar fazendo o que acreditavam que queriam e eles descobrem diversas coisas no caminho e mudam totalmente de postura, né? Eu sou um exemplo vivo disso. Porque eu sempre quis ilustração e agora eu tô trabalhando com concept e tô amando, assim, é um universo completamente novo que se abriu pra mim, que antes, pro meu coração, tava fechado. Se você pega até, devo ter falado disso em algum Iconicast do ano passado, que provavelmente eu não gosto de concept. Eu devo ter falado isso. Hoje eu amo, sabe? E foi num tempo tão curto. Então, não acho que... Até complementando o que o Victor disse, não acho que é uma perda de tempo que você está fazendo aí na agência de publicidade, porque o que você está aprendendo hoje pode ser válido para você em uma parada que você não acredita no futuro. Com certeza o Rick hoje usa muita coisa que ele aprendeu na época de agência e ele não imaginava que aquilo seria útil para ele, sacou? Uhum. É isso aí. Então, não acho que as coisas são perda de tempo, a vida é orgânica, linda e é sempre uma soma de experiências. Então, tenta tirar o máximo proveito da fase que você está vivendo agora, mas sempre tentando alçar novas trajetórias, sabe? Novas coisas para sua vida e é assim que a vida segue, eu acho, Victor. Espero que tenha ajudado essa reflexão aí de 10 minutos que a gente teve. Olha esse Marquinha. Marquinha, às vezes você não tem ideia da profundidade que você fala, né? Das coisas. Eu já escutei mestres budistas falando o que você tá dizendo, cara. Às vezes você não tem profundidade, você não tem noção da tua sabedoria, cara. Eu acho isso bonito, viu? Parabéns. É que eu tô no buraco, eu vejo pra cima assim, eu vejo a profundidade que eu tô, meu amigo. Lá no buraco. Ai, caceta. Vai lá. Nartan Costa. Hoje só nomes diferentes, hein? Nartan. Ou algo parecido, gente. Mas beleza. Olá, capitães, boa tarde. Quero saber como dar tempo ao tempo. Acho que a gente falou bem disso, né? Comecei a desenhar no digital há 2 meses e sinto que tenho que melhorar muito. Que bom que você sente isso. Mas sinto que é importante. Tento dar um passo maior que a perna. É interessante, né? Porque quando a gente começa a fazer alguma coisa, não precisa ser desenho. Qualquer coisa que exija técnica, né? A gente tem um primeiro momento de contato que é o abismo de sabedoria, né? Que você olha para o que você faz, você olha o que é possível ser feito, você fala, ok, tem muita coisa a ser feita aqui, né? Se você tiver a percepção levemente apurada, pelo menos. E esse momento, ele pode gerar muita angústia, porque você olha onde você tá, você olha onde possivelmente as pessoas já estão, e isso pode gerar sofrimento. Mas eu acho que a resposta anterior ajuda muito, e é muito complementar ao que a gente disse agora, né? Eu acho que entra muito aquela questão de você gostar do que você tá fazendo, de ter o amor. E eu acredito que o processo de investigação, ele por si só tem que valer a pena. Sabe? E isso que dá o caldo, assim. É aquela velha história que a jornada que vale, não a chegada. Ai, que lindo isso, gente. Eu adoro essa frase. Mas você não precisa colocar dessa maneira, entendeu? Você pode colocar de uma maneira mais específica, né? Por exemplo, o processo investigativo de descobrir... Se você tiver uma fonte de curiosidade infinita dentro de você, eu acho mais difícil você perder tempo observando o abismo de qualidade que você tem hoje e você quer ter. Entende o que eu quero dizer? Não sei se você concorda, Marco. Eu acho que varia. Eu tenho uma experiência com alguns alunos da mentoria que eles estão bem crus ainda e têm uma percepção de que o trabalho, para chegar onde eles querem, falta pouco.
sabe? E aí quando você começa a mostrar algumas coisinhas e abrindo um pouco a percepção, como você disse, né? Que o Nathan, ele tem uma percepção já apurada, talvez, por entender que tem muito a melhorar. Mas eu percebo de pessoas que estão começando uma sensação de que, é quase ali, é tudo no Photoshop, sabe? É só pincelar aqui e ali e pronto, posso chegar num resultado fácil em pouquíssimo tempo, né? Vê o tutorial, speed painting, e acha que é tranquilo. Vai resolver, né? E aí ela tenta fazer e não consegue, e aí que gera frustração, pelo que eu percebi, né, com os alunos. De, cara, talvez eu esteja com algum defeito, né? E na verdade não entende que pra fazer um speed painting, é por isso que eu detesto speed painting, né? Porque acelera um processo de dias e dias e dias, né? Mas enfim, as pessoas acham que tem alguma coisa errada com elas, e aí que entra um pouco do sofrimento, né? Que você tava comentando. Mas, cara, como dar tempo ao tempo? Isso... Infelizmente, eu não tenho uma resposta. Eu acho que é a experiência que vai te dizer muito disso, sabe? Eu percebo muitas pessoas tentando fazer coisas rápidas e quanto mais passa o tempo, elas vão entendendo que é a velha lição e fábula da tartaruga e da lebre. E aí, quanto mais velho e mais experiente, né? Velho no sentido de experiência, né? A pessoa vai entendendo que, cara, na verdade, tá tudo ao contrário. Tudo que eu penso tá ao contrário, assim, sabe? Não é velocidade. Pra você chegar num resultado rápido, você precisa ser lento. E isso é uma coisa que não tem como a gente colocar na cabeça das pessoas de forma simples, sabe? Eu acho que é muita experiência e precisa ser muito maduro pra entender isso. E vou ser bem sincero, depois de tanto tempo desenhando, eu ainda não sei, sabe? Tipo, eu percebo que, cara, às vezes eu me apresso demais em fazer as coisas. Eu tô falando isso pra você, mas eu tô me sentindo um puta de um hipócrita ainda. Porque às vezes eu me apresso pra caramba, sabe? Tentando fazer as coisas rápido, e aí alguém precisa vir de forma externa e falar, cara, calma, você tá se apressando, volta um pouco, lembra do processo, sabe? Tudo tem a sua etapa, tudo tem que ir devagarzinho e tal. Aí, beleza, vamos devagarzinho, então, sabe? Eu também não sou das melhores pessoas pra dar exemplo, não. Eu também sou uma pessoa bem acelerada, bem imediatista, e eu sofro com isso às vezes, sim. Eu queria que as coisas aconteçam numa velocidade mais rápida, né? Uma coisa que a gente vai trabalhando com o tempo, né? Isso vai voltar a acontecer, sabe, Nathan? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. O importante é reconhecer que isso tá acontecendo e continuar, sabe? Eventualmente as coisas vão se alinhar, assim. Uma coisa que me ajuda bastante é estar envolto de pessoas experientes. Então, se você tiver possibilidade de fazer cursos, mentorias, isso com certeza pode te ajudar, porque você vai estar sempre olhando pra cima e não olhando pra baixo ou pra frente, assim, sabe? Pro seu próprio trabalho. Você vai estar sempre vendo pessoas mais experientes resolvendo coisas com uma certa calma, sabe? E isso me ajuda bastante, pelo menos. Não sei se pode te ajudar, espero que sim. Com certeza. Você vê o Luzi desenhando, cara? Ele faz com uma paciência, com uma calma. Sério. É outra coisa, né, velho? E você fala, meu Deus do céu, então sabe, eu sou tão apressado perto de um Luzi desenhando a vida, assim, sabe? Ai. É interessante observar isso. Daniel Sena disse: este marujo teve a determinação psicológica de navegar em alto mar. Como sempre se manter afiado para quando surgir essas oportunidades? E depois se manter navegando quando os ventos ruins sopram em uma cidade nova ou uma vida nova? Eu adoro quando as pessoas são metafóricas e poéticas, mas eu realmente não entendi a pergunta. Não, eu acho que ela... cara... Eu acho que ele saiu... É isso, ele tá falando sobre sair da cidade ou do contexto dele. E quando as dificuldades surgem e você não tem pra onde correr, o que você faz, né? Eu acredito que é isso, Marco. Cara, se não for, agora é. Vamos lá. Agora acabou de ser, vamos lá. Olha, Dani, eu morei fora da minha cidade, né, por um tempo. Acho que por um ano, basicamente, eu vivi em algumas cidades diferentes. E apesar de ser muito bacana você estar em lugares diferentes, tem um ricochete disso, né, de você ficar num lugar fora. Quando você chega num lugar fora, você não tem muitas conexões, né? E nem sempre é fácil, né? Aí o que eu gostaria de te perguntar é, você tem alguém do seu lado passando por isso contigo, né? Eu acho que se manter próximo de pessoas é o primeiro passo para a sanidade. Você poder conversar sobre as coisas que está passando contigo. Se você tiver algum tipo de acompanhamento psicológico também, isso ajuda. Mas eu acredito que conexões, troca de experiências sinceras com outras pessoas, ajuda muito a gente a se colocar no eixo
e não perder a linha, sabe? Eu acredito que o isolamento é o maior fator que pode potencialmente te colocar numa onda bem melancólica e até te colocar em depressão num futuro, né? Então, a primeira sugestão que eu te dou é essa, assim, que eu digo isso baseado na minha história, né? Eu tava viajando aí por muito tempo, mas eu viajava, sei lá, um mês em cada país. Então, quando eu tava começando a fazer conexões, a gente saía de lá. Quando a gente tava fazendo amigos, a gente saía e começava tudo de novo, né? É uma experiência de desapego bem interessante. Mas veja agora, eu dei um pause nas viagens, né? Eu sinto que agora eu preciso de outra coisa. E tá tudo bem. Então essa questão das conexões, pra mim, é a melhor coisa. Agora você escreveu aqui como sempre se manter afiado pra quando surgir oportunidades de sair, né? Eu não entendo muito bem o que você quer dizer por afiado, né? Eu precisaria entender um pouco melhor. Mas, em geral, é importante, eu acredito sempre, a gente entender o que é essencial na nossa vida e não perder isso, né? Os amigos, as rotinas que você acha que ajudam você no dia a dia, por exemplo, pra mim meditar é importante. Pra mim ler é importante. Às vezes eu negligencio isso? Com certeza. Mas eventualmente sempre volta, né? Então acho que ter esses pontos de familiaridade no dia a dia, acho que é importante pra você ter uma base estável. Assim, você pelo menos tem uma boia. Quando você tá em alto mar, você olha pro lado, você pelo menos tem uma boia no teu braço direito, sabe? Ter essas referências eu acho importante. Pode falar, Marquinho. Acho que é isso que eu queria colaborar mesmo. Mabel disse... Posso falar? Desculpa, Dani, eu realmente não entendi. Não sei se era isso mesmo, mas se for, o Rick respondeu bem, tá? Um abraço. Se você tiver precisando de ajuda, aí você manda um comentário no YouTube, que aí eu respondo, tá bom? Muito bom. Desculpa. Mabel disse, olá, capitães. Eu tenho alguma dica de sabedoria pra quem trabalha 8 horas por dia e tem jobs pra fazer depois do trabalho? Meu Deus. Eu comecei agora e estou tão confusa na organização que estou dando andamento em todos, mas não consigo entregar nenhum. Complicado, né? Oh, shit. Eu acho que assim, eu já fiz isso bastante. É uma questão de você não entender o teu limite. Eu acho que você tá, como você falou que tá começando agora, eu acho que você tá começando a se entender com o teu limite também, né? Então, eu acho que é bom você respeitar ele. A partir do momento que você tem trabalho suficiente pra não entregar o que você promete, é um problema. Talvez seja a hora de simplificar a vida, né? Eu tenho a tendência até hoje de aceitar tudo que me propõe, né? Hoje eu não sou exatamente um freelancer, né? Eu tenho a minha empresa, mas oportunidades surgem, a gente quer fazer coisas e ideias maravilhosas existem pipocando por aí, né? Então, eu pessoalmente tenho aquela tendência de, nossa, sim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Mas geralmente é bom você... É uma sabedoria muito grande você entender os teus limites em relação a isso e aprender a dizer não para algumas coisas, Mabel. Eu sei que pode ser muito doloroso você recusar um trabalho, por exemplo. Mas quando você trabalha das 8 às 6, chega em casa e ainda tem 2 freelances para entregar para daqui 2 semanas, talvez ao menos renegociar o prazo de início, né? Às vezes você fala, a gente pode começar em tal data, ou você fala, eu tô disponível a tal data, né? Se você pega um freelancer profissional, você vê que eles têm essa postura bem clara, assim, de respeitar o próprio tempo, né? Então, se alguém vem propor um trabalho para um freelancer, ele vai falar, olha, tô disponível a partir de dia tal. Aí se der, deu, se não, que pena, né? Mas é claro, tem a questão da grana. Talvez você esteja precisando do dinheiro. Talvez não seja tão bonitinho quanto eu estou falando. E eu compreendo que isso é uma coisa compreensível. Eu compreendo que isso é uma coisa compreensível. Aí eu acho que é uma questão de termina o que você se propôs a fazer. Vai ser difícil, vai, mas não pega mais nada ainda para reorganizar a vida na sequência. E aí eu acho que você começar a observar os teus limites e utilizar eles como parâmetro no futuro. Eu acho que é uma coisa interessante, sabe? Simplifica a tua vida, cara. Cara, será que eu tô ficando muito velho, Rick? Porque eu leio isso, cara, já me dá dor nas costas, assim, sabe? Ah, é possível, viu? Eu não... eu devo ter feito isso alguma vez, mas hoje em dia eu não consigo mais ficar tão bitolado com o trampo. Eu mudei bastante, Você respeita cara. o seu tempo, né, Marquinhos? Hoje em dia eu não consigo mais, cara. Tudo bem, eu trabalho mais do que 8 horas por dia, assim, sabe? Mas eu não consigo mudar a mentalidade de forma tão brusca, assim, sabe? Nossa. É muito gradual, né? De acordo com a vida que ela vai acontecendo e vai se mostrando consequências do que a gente faz, né? Eu tive um diálogo bem interessante com uma pessoa próxima recentemente, que ela tava muito estressada porque o trabalho não parava de vir, certo? Então ela terminava uma coisa... Que ruim, parece que é... Nossa. Não, mas não num bom sentido. Não no bom sentido de o trabalho não parava de vir de freelancers, de oportunidades, não. Ela tem um trabalho e o trabalho desse trabalho... Ah, tá, entendi. Não parava de vir.
Saquei. Uhum. Era infinito. Você poderia trabalhar, entendeu? Então ela terminava uma coisa e já aparecia outra coisa. E aí ela tava fazendo um curso em paralelo. E aí tinha que entregar coisa do curso. E aí ela começou a acumular, que é carga mental. Ela espanou, certo? E aí ela fez uma reflexão muito interessante. Que ela falou assim pra mim, essa pessoa. Cara, se você não para de pegar trabalho, ele não vai parar de aparecer. No sentido de, se você não decidir, eu vou parar de trabalhar hoje, o trabalho não vai parar de surgir. Sempre vai existir uma coisa a ser feita. Sempre. Você sempre vai encontrar uma coisa a ser feita. É infinito esse processo. E aí, naquele momento, eu tive uma regressão de 10 anos, assim. E observei meus últimos 10 anos. Eu falei, caramba, é verdade. É muito verdade. É tão óbvio isso, né? Se a gente não decide parar de trabalhar, o trabalho não vai parar de vir. A gente vai arrumar uma coisa pra ser feita. Eu falei, caramba, cara, o tempo não é nosso. O nosso tempo não é nosso. E aí eu fiquei refletindo bastante sobre isso. Eu falei, cara, a gente que tem que decidir parar. Tem que ser uma decisão consciência. Se você não decidir parar, as coisas não vão parar de surgir. E você vai ficar numa espiral infinita de trabalhos e fazeres e tem o que fazer. E aí você enlouquece mesmo. E eu vou levar isso pra minha vida agora. Porque faz muito sentido. Você tem essa sensação, Marquinhos? De que se você não para, sempre vai ter alguma coisa pra ser feita? Se você conscientemente não decide, olha, chega, hoje não quero mais. Sempre vai ter algo a ser feito? É que eu tenho dividido o meu tempo de uma forma mais inteligente, eu acho, sabe? Antigamente eu tinha eu não colocava mini metas, né, nas minhas coisas. Então, isso eu ficava muito atrapalhado e acabava procrastinando alguns dias e chegava próximo da entrega e aí eu corria com as coisas, sabe? Eu tinha muita tendência de fazer isso e eu sei que é super normal que a galera tenha a mania de fazer isso também. Ultimamente, uma coisa que eu tenho feito que me ajuda muito é traçar mini metas. Então, hoje eu vou fazer X e eu vou fazer X até o horário estabelecido. E acho que por um pouco de experiência, eu já sei mais ou menos o que eu realmente preciso fazer. Eu fico trabalhando 100% focado naquilo, sabe? Eu não paro de fazer até eu terminar, entendeu? Então, tipo, obviamente eu paro, faço o meu almoço, faço as minhas pausas de alongamento e tal, mas eu tenho muita consciência do que eu consigo e do que eu não consigo, sabe? E eu tenho a sensação que isso você precisa de experiência, viu, Mabel? Não vai ter jeito, cara. Então é testar, é se testar mesmo, ver o que dá certo, o que não dá certo, até para que você consiga se planejar melhor. Então, estabelecer os seus prazos de forma melhor, né? Com trabalhos pessoais, pode ser, sabe? Algo que você não vai se matar demais para fazer, mas eu não recomendo de forma alguma você ficar se matando para pegar freela se você não precisa, sabe? Se você tá só pela experiência. Vai depender muito de caso a caso, mas... Acho que é a velha postura do vai até onde dá, né? Exato. Mas aí, Marquinhos, vamos supor que você se propôs a fazer X, tá? Hoje eu vou fazer X. E da 3 da tarde você termina tudo. O que você faz na sequência? Eu vou descansar, vou curtir minha família, cara. O dia tá livre, olha aí. O dia tá livre. Então, aí esse é o perigo quando você não tem isso em mente, né? Porque se você não tem isso em mente, você ia continuar, deixa eu adiantar amanhã, sabe? Não, sempre vai ter um amanhã pra ser adiantado, sabe? É porque se eu não tiver a necessidade de adiantar o amanhã, beleza. É porque nessa forma de planejamento que eu tenho, os meus fins de semana estão livres pra, por exemplo, gravar um podcast, sabe? Pra fazer um motim, isso pra fazer a mentoria no sábado. O meu fim de semana tá pra isso. Se eu não consigo fazer o meu prazo na semana, eu sei que eu vou ter que trabalhar no fim de semana. Então, eu vou realmente me focar em trabalhar de dia de semana, entendeu? Pra deixar o meu fim de semana livre pra curtir a minha esposa, a minha família, pra estudar, pra fazer outras coisas. E, eu tô falando de estudar mesmo. Tipo, eu tenho meu horário separado no fim de semana pra poder estudar até coisas que eu tenho interesse, né? Então, percebe? Eu sei que se eu não conseguir cumprir as minhas metas durante a semana, eu vou me ferrar no fim de semana. Me ferrar de tipo, cara, eu não vou ver a minha avó, sabe? Tipo, uma coisa bem assim. E pra mim isso é muito importante hoje em dia. Sim. Você entende? Então, cara, eu não tenho mais essa parada de procrastinar ao longo da semana, ou ficar, por exemplo, no Facebook respondendo mensagem. Eu não fico mais fazendo isso. Antigamente eu ficava. Até... Pede desculpa pelo vacilo aí, Rick, que eu não te respondi no Facebook. Exatamente por Acho que eu sei. Não entro mais, cara. Não respondo. Eu deixo pra depois mesmo. Porque pra mim, o mais importante é ver a minha avó no fim de semana. Tipo, é isso mesmo que tá na minha cabeça, sabe? Perfeito, cara. Eu acho muito importante você falar isso, cara. Porque às vezes a gente se atribui a identidade de que a gente é X e a gente precisa fazer aquilo.
eu vou ser o melhor mestre Pokémon do desenho e eu vou dedicar minha vida a isso. E você esquece que você não é aquilo, você tá se dizendo que você é um ilustrador, mas na verdade você não é, você é só um ser humano, você é só um corpo que tem outras necessidades e outros interesses, né? Negligenciar isso eu acho muito perigoso. Porque é como se você estivesse segurando o penhasco só com os dedinhos, assim, se alguém puxa o dedinho você cai. Eu acho muito importante não negligenciar esses outros aspectos da vida também, né? Mas, de novo, posso parecer um pouco hipócrita falando isso, porque às vezes eu excedo e tal, mas é a mentalidade que eu tento ter hoje, então por isso que eu tô falando pra vocês, sabe? E eu tô aprendendo cada dia que passa, eu aprendo muito disso com o Cezão, por exemplo, sabe? O Cezão pra mim é um grande exemplo, o Mike é um grande exemplo disso. Sim. De pessoas que conseguem trabalhar, ter um momento de estudo, ter um momento da família, sabe? E isso, cara, eu não tinha. Até ano passado, provavelmente, se você perguntar pra minha família, você vai sentir uma ausência muito grande da minha parte com eles, entende? Mas eu acho que, de novo, amadurecimento, né? Acho que quanto mais passa o tempo, mais a gente vai percebendo o que realmente importa. E é interessante, a gente pode falar o que for aqui, né? A gente também passa por essas dificuldades, né? Mas acabou de falar, eu também passo por isso, né? Eu tô falando aqui, tá lindo, mas às vezes eu trabalho que nem um camelo e deixo de fazer coisas que eu gostaria, né? Isso afeta a gente, né? Isso afeta a gente. Mas é aquela questão, tem coisas que a gente só vai realmente incorporar na vida através do engajamento. Quando a gente viver aquilo, entender que aquilo não serve pra gente. A gente prova a luva na mão, né? E fala, ok, isso aqui não. Isso aqui talvez sim. E se vocês perguntarem a mesma coisa pra gente daqui a um ano, a gente vai estar totalmente diferente também. Essa que é a beleza da vida, né, Marquinhos? Espero que melhor. Vamos lá. Todos nós, né? Espero que Todos melhor nós. do que isso. Muito bem, hoje os recadinhos na garrafa foram meio extensos, mas eu achei maravilhoso. Foi super rico, né, Marquinhos? Eu não participei do podcast, né? Eu tenho minha cota pra cumprir no podcast de falação. Eu tenho que participar um pouco, mano. Tem que aproveitar aqui, né? Ai, que coisa boa. Foi maravilhoso. Senti sua falta, viu, Marquinhos? Obrigado. Eu O olhei cara não assim responde, né? Eu também. né? Obrigado. É que nem quando alguém fala eu te amo, a pessoa responde eu sei. Eu sei. Star Wars. Muito bem, meus amigos. Então, se vocês quiserem deixar um recadinho na garrafa para o próximo episódio, aqui na descrição você vai encontrar o link, tá bom? Então, tenham todos uma ótima semana e fiquem com uma mensagenzinha para acalentar vossos corações. Boa semana e beijos! Tem um recado pra dar antes da gente encerrar. Por favor, Marco. Minha mentoria coletiva não existe mais. Esse último mês foi o último mês da mentoria coletiva, mas eu continuarei com as mentorias individuais que estão rolando lá na ICS. Então, se você tiver interesse aí, dá uma olhadinha lá no site da ICS com as mentorias e a gente troca uma ideia one-on-one. Então, eu diretamente com você numa call do Discord durante um tempinho pra gente ver como dá pra evoluir sua arte. Então, se você tiver interesse com mentoria, não tenho mais as turmas, as quartas, mas agora é aos sábados de manhã eu tenho umas vaguinhas lá, acho que dá pra... Se alguém tiver interesse aí, simbora. Beleza? Muito bem. Você acabou de me lembrar de um recadinho também, Marco. Olha a vinheta! Opa! Você sabia que cada artista... 1 entre 10 artistas sofrem de... 9 entre 10 artistas sofrem de... eu queria falar que em outubro, fim de outubro, vai ter uma novidade muito legal que a gente tá produzindo aqui na Iconic. Então fiquem de olho, que a gente tá bem empolgado pra começar esse novo projeto. Acho que vai ser gostoso, né, Marquinhos? Caraca, você só vai falar isso? Só! Ué? É isso. É isso? Fala mais alguma coisa, cara. O cara ouviu quase 2 horas de podcast e não vai receber nada em troca? Vai receber uma... Você me fudeu agora. Você acha válido a gente falar mais detalhes? Fala alguma coisinha, dá um chance a mais. Vai falar só, tipo, fim desse mês vai ter alguma coisa. Tá. Porra. Oi. Beleza. Fim de todo mês tem coisa, que chama boleto. No finzinho desse mês, gente, a gente tá começando os nossos projetos. A gente tem mais orgulho de criar até agora. E se você quer continuar em frente e quer vencer esses desafios ao lado de pessoas que pensam como você, eu acho que em breve vai aparecer uma oportunidade bem interessante de você estar em volta de pessoas que vão deixar a sua vida mais rica, com frequência. E isso vai ser muito especial, independente de onde você esteja. Então,
Final do mês, fiquem de olho que vai acontecer muita coisa legal. Obrigado, agora sim. Melhorou um pouquinho? Agora não pareceu um Tá boleto. feliz, Marco Antônio? Agora pareceu uma esperança. Ai. Uma luz no Então, fim do senhoras túnel. e senhores, é isso. Então fiquem com uma massagenzinha. Pô, eu ia falar. quero, velho. Onde? Uma massagenzinha pra calentar. calentar o seu coração. Tô Ai, que delícia. precisando. Tô fazendo pilates, né? Cheio de dor. Bom dia, tripulação. Existe um mito de que os avestruzes eles enterram a cabeça na terra quando eles estão com medo. Mas me permita acabar com a sua infância. Isso não é verdade. De qualquer maneira, a ideia parece ser bem engraçada, né? Mas talvez isso deixe de ser tão engraçado quando a gente repara que muitas vezes a gente faz isso com a própria vida. A gente enterra a cabeça na terra e se recusa a enfrentar as dificuldades. Mas lá embaixo da terra, a gente não precisa lidar com a realidade, né? Tá tudo escuro. Caso alguma coisa aconteça de ruim, pelo menos a gente não vai sentir, não vai ver. De certa maneira, a gente não procura viver, a gente simplesmente procura não morrer. A gente age pautado pelo medo. Mas eu sinto que esse não é o caminho mais recompensador, você concorda? E se você sente que tua cabeça tá debaixo da terra, tenta puxar esse tronco pra cima. Eu sei que não é fácil, mas tenta. Chacoalha essa linda cachola que você tem, tira um pouquinho da areia da cabeça e fala bom dia pra sua vida. Acho que na pior das hipóteses, você vai viver uma aventura que vale a pena ser contada. Tenha um ótimo dia, não esqueça de dar comida pro seu peixinho dourado e continue navegando.